Reunião anterior. Senhor presidente, Pois não. peço a dispensa da leitura da ata. É regimental, fica dispensada a leitura da ata. E aprovada, pois todos já receberam cópia. Então, nós, hoje, não tem nada para aprovar a convocação nenhuma? Tá. Hoje, a presente reunião, hoje, tem a finalidade de proceder à oitiva do convocado, professor doutor Durvanei Augusto Maria, convocado para prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto dessa CPI. Eu solicito ao depoente que tome assento aqui à mesa para nós iniciarmos a oitiva. Eu peço ao professor doutor Durvanei Augusto Maria que leia e assine o termo de compromisso do nosso depoente. Eu, Durvanei Augusto Maria, infraassinado RG 15.833.840, exercendo o cargo de pesquisador científico no Instituto Butantan, fui convocado a comparecer a esta comissão parlamentar de inquérito como testemunha e com fundamento nos artigos 203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição do Estado e com o artigo 3º da Lei Estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, declaro que fui advertido a dizer a verdade sobre a pena de incorrer no crime previsto no artigo 4º, inciso 2º da Lei Federal número 1579, de 18 de março de 1952. São Paulo, 22 de novembro de 2017. Agradeço a sua presença aqui, doutor Durvanei, e rapidamente eu queria ler o seu currículo. O senhor possui mestrado em Imunologia pela Universidade de São Paulo, em 1998, doutorado pela Imunologia na Universidade de São Paulo, em 2002, e doutorado pela Saint-Louis, pela Universidade de Paris, Denis Diderot. Atualmente é pesquisador científico 6 do Laboratório de Bioquímica e Biofísica do Instituto Butantan. Tem experiência na área de imunologia, biologia celular e farmacologia, com ênfase em imunologia de tumores, atuando principalmente nos seguintes temas: carcinogênese química, marcadores tumorais, alterações celulares e ultraestruturais, resposta inflamatória, toxinas animais e metaloproteases, inibidoras de crescimento e metaestatização de tumores animais e humanos, melanoma, marcadores tumorais, célula-célula, tronco mesenquimais indiferenciadas, triagem de fármacos oncológicos e farmacologia experimental. É um currículo extenso e apenas eu gostaria de esclarecer ao senhor que, do ponto de vista legal, né, a nossa CPI, instaurada a pedido do deputado Rafael Silva, ela tem a finalidade de apurar se os recursos investidos pelo Estado na pesquisa realizada pelo ICESP, da qual o senhor foi auditor externo, se esses recursos foram aplicados obedecendo ao protocolo que foi feito, protocolo esse que foi aprovado junto à entidade médica do Conselho de Ética Médico e também aprovado pela Anvisa. Então, esse protocolo tinha um roteiro, tinha uma rotina a ser cumprida. E o senhor, como auditor que acompanhou a minha pergunta, e depois o senhor ficará à disposição dos demais membros dessa comissão, minha pergunta é a seguinte:
durante o seu acompanhamento às pesquisas, nas reuniões, o protocolo foi cumprido, ele foi obedecido ou ele foi deixado de lado? Segunda pergunta, se nas suas auditorias, porventura, alguma não conformidade que o senhor tenha apontado, ela foi atendida ou não? E a terceira pergunta que eu gostaria de fazer é que, inicialmente, nós tivemos conhecimento que seriam pesquisados 10 tipos de tumores, 10 tipos de células cancerosas, e que, para cada tipo a ser pesquisado, haveria 21 pacientes escolhidos por tipo, ou seja, deveria haver 210 pessoas pesquisadas. E nós tivemos relatórios conclusivos de que foram testadas em torno de 70 e poucas pessoas e examinados de 5 a 6 tipos de tumores. E, no fim, a informação de que foi que as pesquisas não levaram a resultado nenhum, onde não se comprovou a eficiência do medicamento. Do ponto de vista, nós, como obrigação, é saber se esses recursos foram corretamente utilizados ou não. E também ficaria uma outra pergunta, é que nós tivemos aqui informação, declarações aqui no auditório, por um deputado médico, de que o Estado gastou mais de 40 milhões de reais nessa pesquisa. Então, eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento disso, se acompanhou algum tipo, se foi apresentado algum relatório para o senhor sobre isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou responder na medida... Assim, eu vou fazer uma explanação geral para a gente ter uma compreensão de como foi feito esses testes. Primeiro, se há conformidades no atendimento do protocolo, esse protocolo, quando os auditores participaram da primeira reunião para apresentação do protocolo clínico, ele já havia sido aprovado em reuniões anteriores. Então, a partir do momento que os auditores participaram das avaliações dos prontuários dos pacientes, todo o desenho e o delineamento experimental e clínico já havia sido estabelecido. Tá? Então, a função dos auditores, naquele momento, foi a avaliação dos protocolos perante um protocolo já pré-estabelecido pela instituição. Nenhum dos auditores teve participação efetiva nem na elaboração, nem nas discussões referentes a de que forma deveria ser conduzida a pesquisa clínica. Em relação, só uma questão, em relação aos recursos que foram alocados para esse estudo, eu desconheço os valores. Entendeu? As nossas funções como auditores, cada um na sua área de expertise, foi colher informações para o entendimento do comportamento de um novo composto, que ainda não é um medicamento, que é um estudo experimental, poderia contribuir para a melhora dos pacientes que deveriam ser atendidos naquele protocolo. Em relação ao desenho experimental, existia, assim, o estudo de 10 tipos de tumores, cada um contemplariam 21 pacientes, e esse número 21, por que 21? Porque um dos pacientes de cada grupo já tinha sido utilizado nos testes de segurança do safety da droga, nos estudos de fase 1, que representa a avaliação da toxicidade aguda da droga. Okay? Se a droga administrada agudamente poderia trazer alguns efeitos do comportamento de toxicidade, principalmente sobre as funções hepáticas, renais ou outras que poderiam levar a outras
comorbidades a esses pacientes. Em relação à triagem dos pacientes, nenhum dos auditores pôde interferir ou participou na eleição desses pacientes para esse estudo. Se ocorreram improbidades em relação aos recursos, para mim foi uma grande surpresa saber que o Estado já alocou 40 milhões para essa pesquisa. Eu acho que se houve o gasto desse recurso, ele foi gasto para a síntese do composto, porque os pacientes que já foram recrutados pelo ICESP, eles já são atendidos pelo hospital. Não há nenhum custo adicional nos exames que esses pacientes foram realizados, porque eles já fazem parte do estudo. É um estudo, o delineamento experimental dessa pesquisa, ele é um estudo resumido, aonde há um valor de medida que chama-se RECIST, que é a diminuição do volume tumoral em imagens, nos exames de imagens. É esse o critério de avaliação. Há uma redução percentual nesse volume, os pacientes o resultado é bem-sucedido, mal-sucedido ou inconclusivo. Foram esses os critérios de avaliação. Agora, se esses recursos eles existiram e se eles foram alocados para o ICESP, eu não tenho informação e também não tenho competência para julgar se foi gasto adequadamente ou não. Eu sei que os pacientes que foram utilizados nesse estudo, eles já estavam sendo atendidos rotineiramente por todas as clínicas oncológicas que existem na unidade ICESP. Só. Foi claro? Eu queria comunicar também que nós recebemos a presença do membro desta comissão, é o deputado Márcio Camargo. E apenas, eu não entendi bem a questão da amostragem, né? Seria feito 10 tipos... 10 tipos de tumores. 21 pessoas por... 21 pessoas por cada grupo de tumor. Fazendo-se um total de 210 pacientes. E essas 21 pessoas seriam distribuídas dentro de um critério de amostragem estatística, onde você teria um paciente inicial, um paciente em andamento, um paciente dito terminal, outro com paciente, aquele que a gente usa somente com teste placebo, né? Enfim, teria de 4 a 5 tipos de pacientes diferentes e nessa amostragem de 21 pessoas por tipo em pesquisa. E a informação que nós temos que só foram utilizados pacientes, como é o nome que é bonito aqui, ó, deixa eu... Compassivo. 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 Não, eles usaram outro nome mais bonito ainda. Pacientes paliativos, né? Com pacientes compassível, o ministro da Saúde me ensinou que é aqueles que a gente tem compaixão, que são aqueles pacientes, em vez de chamá-los de terminais, eles são chamados de compassível. E os paliativos também é um outro nome que se dá aos pacientes compassíveis. Então, de toda maneira, a informação que nós temos é que foram utilizados somente pacientes paliativos. O senhor poderia me confirmar isso? Olha, eu vou esclarecer mais uma vez. A escolha dos tipos de tumores, as condições que os pacientes eles foram atendidos, eles já foram pré-determinados no momento que os auditores iniciaram o estudo da pesquisa clínica. Então, se eles eram compassivos, se eram paliativos e do início do tratamento ou não, isso não foi um critério que nós pudéssemos interceder. Não, eu entendi. Eu queria saber o seguinte, mesmo não podendo interceder no critério de escolha, se você teve conhecimento do tipo de escolha desses pacientes ou não? Não, nós não tivemos nenhum conhecimento sobre quais eram os critérios utilizados nessa escolha. E nem bem como
quais eram os pacientes que foram selecionados ou que tiveram uma triagem. Só quero esclarecer uma coisa, que o termo placebo, nesse estudo, na pesquisa clínica, ela não existe. Nós temos hoje pacientes que fazem um tratamento convencional, quer ele químio, ou radioterapêutico, ou associado ou imunoterapêutico. Quando é introduzida uma nova droga na pesquisa, ela é um paciente que já passou por outras fases de tratamentos convencionais e, por infelicidade, eles têm um insucesso no tipo de resposta ao tratamento. Então, esse tipo de baixa resposta, ela é causada induzida pelo próprio tratamento químio ou radioterapêutico ou associação deles. Então, ele se torna um paliativo porque ele não tem mais nenhuma alternativa da terapêutica convencional para que ele possa ser tratado. Essa é a condição do termo paliativo ou compassivo. E placebo não existe na pesquisa clínica esse grupo de pacientes. Eles são comparados se há ou com outras drogas de mesma classe farmacológica ou com tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos convencionais. Então, se ele vai usar um paciente já usou a quimioterapia com uma droga X, ele não teve sucesso, e aí entra uma droga experimental, como a fosfetalonamina, ele é comparado o grau de sucesso, quer ele da qualidade de vida ou da redução do crescimento do tumor ou da formação de metástases. São esses os critérios básicos na pesquisa clínica. Tá bom. Então, eu queria agora passar a palavra ao deputado Ricardo Madalena. Cumprimentar todos os pares que aqui estão e cumprimentar o Dr. Durvaney. Vou ser bem objetivo, Dr. Durvaney, a respeito da fosfetalonamina. É uma substância que induz a morte de células cancerígenas e inibe a metástase. O senhor comprovou isso em suas pesquisas, com experiências em animais, Eu quero só colocar um ponto de início para responder essa pergunta, que ela é muito simples, mas do ponto de vista... a resposta ela é muito simples, mas ela contém inúmeras informações que vêm do estudo que eu já desenvolvo no laboratório há alguns anos. Eu comecei trabalhando com screening de drogas quimioterápicas ou novas formulações farmacêuticas desde 1984. Então, falar da fosfetanolamina é falar de um composto que é um fosfolipídio, que faz parte de diversas estruturas celulares. Todas as membranas celulares têm fosfolipídios. O teor desse fosfolipídio é que caracteriza um tipo celular. As funções desse fosfolipídio fazem parte da estrutura da célula. Então, suponhamos que seja um edifício. Ou ele é o concreto, ou ele é o tijolo, ou ele é a estrutura da parede, ou ele é a pintura. Então, ela faz parte das estruturas celulares. Quer elas das membranas celulares, que comunicam o meio externo, quer fosfolipídios de estruturas de organelas. Então, mitocôndria tem, os retículos endoplasmáticos têm muito, e algumas outras organelas citoplasmáticas. As funções desses fosfolipídios, elas sinalizam, elas são estruturas sinalizadoras, porque eles se mobilizam na membrana celular, eles se movem de um lado para outro da membrana, e eles fazem caminhos internos na célula. A resposta interna da célula é induzir a apoptose, induzir mecanismos de sinalização aonde a participação de outras moléculas do tipo proteicas que induzem a apoptose. E é uma apoptose dependente da atividade mitocondrial. Então, as proteínas que são liberadas por esse processo é dependente da via intrínseca da apoptose. Portanto, a molécula ela é internalizada, ela é degradada, e é a mitocôndria que é a estrutura-alvo. Uma vez ativada a mitocôndria, ela libera
os fatores e a célula entra em apoptose. O produto dessa apoptose é um fosfolipídio de membrana chamado de fosfatidilcerina. Ele é semelhante ao fator 8 de von Willebrand da coagulação e ele é capaz de formar uma estrutura chamada corpo apoptótico. Ele é fagocitado ou internalizado por outras células e ativam a resposta imunológica. Então, seria uma forma ou uma maneira pela qual a célula, ao ser tratada com esse fosfolipídio, poderia morrer. E ela, estrutura, né? A célula responderia a esses fatores, liberando proteínas que controlam a via apoptótica. Então, para que isso ocorra, há a necessidade da fosforilação mitocondrial, onde a liberação de uma molécula importantíssima inicial desse processo, chamada de citocromo C. Uma vez liberado, a cascata ou os eventos subsequentes da apoptose são finalizados, a célula expõe um fosfolipídio na membrana que carreia, que sinaliza para que as células imunológicas possam ser ativadas. Na sua opinião, então, a fosfoetalonamina ela tem um significado muito grande que tem que ser pesquisado para, no futuro, ela se tornar um remédio, essa substância. Tenho certeza absoluta que muito estudo deverá ser aplicado para que a gente possa entender como esse fosfolipídio pode impedir a proliferação das células tumorais. Então, tem dois efeitos, né? Primeiro, é um efeito proliferativo de multiplicação, 1 gera 2, 2, 4, 8, 16, numa escala logarítmica. Ela pode impedir essa fase de crescimento ou ela pode impedir com que a célula passe de um compartimento para outro, ou seja, ela saia de um tumor que a gente diz primário para um tumor, para um sítio secundário, formando o que a gente chama de metástases. Então, a fosfetanolamina, como outros fosfolipídios, na sinalização que ela faz, além da apoptose, ela também controla a sinalização das moléculas envolvidas na mobilidade celular. Ela controla o citoesqueleto. Então, uma vez polarizado esse citoesqueleto, as células têm a capacidade de se mover. Uma vez a habilidade de locomoção, ela se locomove e ela vai para outros sítios secundários. Então, ela sai da mama, vai para o linfonodo, do linfonodo vai para o osso, do osso para o pulmão, e assim sucessivamente. Eu só quero colocar uma coisa importante dos meus trabalhos. Todos os trabalhos que eu publiquei, eles têm uma dose, uma concentração. Então, a gente sabe que para mama funciona numa concentração, para carcinoma renal funciona em outra concentração. Atualmente, a gente está estudando glioblastomas, e a gente sabe que a concentração é outra. A gente tem uma faixa de resposta para o tipo de tumor, para a qualidade ou para a medida de resposta biológica que o tumor vai ter. Então, eu acho que o estudo, eu entrei na auditoria da pesquisa clínica no sentido de não ver o prontuário, porque eu fui em 3 ou 4 auditorias e, assim, eu tenho muita coisa para fazer no laboratório de que ficar vendo arquivo médico. Então, abre o prontuário, transcreve o que está escrito para um papel. Isso, eu particularmente, eu acho desgastante. Então, a auditoria, do meu ponto de vista, ela era mais uma transcrição das informações, ao invés de discutir as informações contidas nesse estudo. Então, a auditoria ela se presta para isso. Em qualquer momento, há uma reunião ou uma discussão do caso para conduzir o estudo ou abortá-lo. Então, remodelamentos ou remodificações ao longo da pesquisa clínica poderiam ser feitas ao longo do estudo clínico. Então, cada momento da pesquisa poderiam ser discutidos os casos de mama, os casos de carcinoma, adenocarcinoma de pâncreas, o de fígado. Poderíamos ter outras informações para que poderiam ser úteis para solidificar os efeitos e consolidar os efeitos de que um composto poderia ter um efeito. Eu, Durvaney, como pesquisador,
acredito que a soma, né, a adjuvância, a adição da fosfetanolamina em outros tratamentos convencionais poderia, sim, ter um efeito mais proeminente se fosse estudada com mais cuidados, com mais cautelas, com mais carinho. Na sua opinião, tenho mais 2 perguntas, aí eu já passo aos meus pares. Na sua opinião, doutor Durvaney, foram identificadas irregularidades nas auditorias? Nas poucas reuniões que o senhor participou, foi identificada alguma irregularidades? Olha, na primeira reunião, assim, para mim foi uma grande surpresa. Tem várias pastas na nossa salinha lá, né? E uma delas tem uma pasta onde tem o delineamento experimental e a forma como o composto seria distribuído ou administrado ou dado ao paciente. No primeiro momento que eu li, da forma como ela ia ser administrada, foi frustrante, porque os resultados eles eram enfadados a serem negativos e não positivos. Na sua opinião, o senhor acha que essa realização dos testes já foi premeditado para dar negativo? Eu não sei se falar o termo premeditado. Eu não sei quem julgou ou quem elaborou esse protocolo. Eu acho que quem elaborou o protocolo deveria vir aqui expor, primeiro, o que é um protocolo de Simon modificado ou simplificado para estabelecer os critérios, né, para descrever os critérios que foram e que são estabelecidos dentro desse protocolo, que poderiam ser julgados como benéficos, maléficos ou insignificantes dentro do estudo. Porque o importante de uma pesquisa clínica é a casuística, é a matemática, o processo do tratamento do dado matemático que leva a uma probabilidade de condições, de ter uma resposta satisfatória, insatisfatória ou não significante, que é traduzida como progressão da doença, doença remissiva ou em evolução. Então, seriam situações que o diretor clínico responsável por esse protocolo, que teoricamente eu julgo ter uma experiência clínica importante, poderia descrevê-lo para que a gente possa entender. Então, como foi dado uma forma pronta, então, para ir participar de uma auditoria para transcrever dado, eu acho, né? Eu acho não, eu tenho certeza absoluta que foi mais útil ficar no laboratório e descrever como a molécula entra na célula, que é o que a gente está se enveredando a mostrar, a utilização de um receptor na célula, e que a gente sabe que para cada tipo celular essa entrada, essa permeação do ambiente externo para dentro da célula tem uma resposta diferenciada. Eu acho que se tornou, né, um teste não enfadado a ser negativo, mas inconclusivo, porque ele não tem substância, não tem matemática que mostre o grau de significância ou os critérios que levaram a ser um composto não promissor daqueles compostos que são promissores. Então, não tem efeitos colaterais. As quimioterapias têm efeitos colaterais. Apesar de que, eu tenho que dizer uma coisa verdadeira para vocês. Todos os compostos que são administrados ou que nós fomos expostos dão efeitos colaterais. Então, a exposição da nossa radiação ultravioleta nessa sala, ela causa danos no DNA. Só que nós temos um sistema imunológico rígido que elimina essas células que são danificadas. Então, se eu tomo água, se eu tomo 10 ml, ela não causa nada. Se eu tomo 10 litros, ela vai causar danos nas células. Então, todos os compostos, eu estou falando compostos porque fosfetanolamina ainda não é um medicamento, ele é um fármaco.
Então, ela pode sim ter um efeito de toxicidade, e nós já obtivemos uma curva dose-resposta em relação aos efeitos da toxicidade quando ela é administrada continuamente. Então, no estudo de fase 1, que mostrou um efeito atóxico, nós sabemos que, dependendo da concentração, como todas as drogas, como todos os medicamentos trazem, eles têm efeitos de toxicidade importantes. Okay? E a última pergunta. Pela ordem, deputado. Pois não. Somente queria também comunicar a presença do membro dessa comissão, do deputado Rafael Silva, que é o autor da CPI. Cumprimentar o deputado Rafael e parabenizar o deputado Rafael por ter proposto esta CPI tão importante aqui na casa. Dando continuidade, doutor Durvaney, o senhor não acha que seria primordial ter feito farmacocinética antes de qualquer atitude, pois se tratavam de vidas humanas? Esse foi o primeiro ponto que todos os auditores, de forma unânime, questionaram. Quais os dados obtidos na fase 1? Ele não tem efeitos tóxicos em tais indivíduos, em tais pacientes, mas eles traduziram o que do ponto de vista farmacocinético? Qual é a concentração plasmática? A compartimentalização da droga? Qual é a via de excreção? Qual é o tempo de permanência da vida média da droga na circulação? Então, nenhuma dessas informações que, teoricamente, deveriam ser obtidas no teste de fase 1 foram definidas. Então, quem definiu o protocolo clínico também definiu a ausência da execução desses resultados. Como nós não fomos comunicados que não haveriam essas determinações, então, qual a participação dos auditores na pesquisa clínica? Avaliação de protocolos, só que nós não sabemos se os indivíduos que têm câncer no cólon têm uma resposta diferenciada daqueles que têm um tumor hepático, daqueles que têm um tumor de mama, daqueles que têm um tumor no pulmão. Então, cada órgão tem uma funcionalidade. Do ponto de vista de biodistribuição, os acometimentos dos indivíduos que têm câncer, eles levam às modificações metabólicas e funcionais de diversos órgãos. Portanto, um teste farmacocinético deveria ser a base para a definição de toda a pesquisa clínica nas fases subsequentes. Obrigado. Eu retorno mais tarde com mais perguntas. Só aproveitar esse mesmo assunto, eu queria perguntar ao senhor se o senhor tem conhecimento de que agora, no mês de outubro, o ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, abriu uma licitação pública para contratar laboratório especializado nas pesquisas de farmacocinética para a continuidade desses testes. Olha, da mesma forma que eu desconheço a utilização de recursos públicos para a execução do teste clínico, eu também desconheço a licitação de indústrias ou de laboratórios para a determinação desses fosfolipídios ou da fosfetanolamina na circulação desses pacientes. Eu sei de uma coisa, que todo o material que foi coletado do estudo de fase 1, ele foi armazenado no biobanco do ICESP, com a finalidade suposta de outros estudos. Quais são, eu não sei. Senhor presidente, quando foi instituída a CPI, foi antes ou depois desta licitação? Isso é uma informação muito importante, que eu acredito que só licitaram após a abertura da CPI. Acredito eu, falo com um pouco de convicção isso. A CPI, ela entrou em pauta, né, pela sequencial, nós podemos ter apenas 5 CPIs em andamento. Então, essa devia ser a 15ª ou 16ª na escala já de chamamento. Ela foi chamada em meados de setembro e ela foi constituída no fim de setembro, entre o início de outubro. Então, nosso prazo de 180 dias
está vigindo a partir do início de outubro. E a licitação foi efetuada, com certeza, depois da instalação. Da CPI. Agora, eu queria passar a palavra à nossa nobre deputada Márcia Lia. Bom, primeiro, obrigada, doutor, por estar aqui respondendo as nossas questões. Eu prestei atenção nas suas respostas e eu quero não estar equivocada, mas percebo que houve eu não sei se a palavra é essa, mas um mau encaminhamento, um mau direcionamento do processo todo, porque algumas negligências foram evidenciadas. O senhor poderia dizer para nós, do ponto de vista do senhor, que é um cientista, se eu estou correta? Eu não posso julgar de que forma, né? Assim, da mesma forma que a senhora teve dificuldade em designar palavras para dar continuidade a esse teste, eu também não posso julgar as pessoas que que fazem parte da direção dessas instituições para definir, para a definição desses estudos. O que eu o que eu tenho convicção é que a forma como que foi apresentado o teste, ele já foi pré-moldado pelo grupo que iria conduzir esses estudos. Eu vou pedir uma parte, não teve participação dos auditores que foi criado pelo professor Gilberto com relação à dosagem, o que ia ser encaminhado, isso não teve a participação dos auditores do professor Gilberto. Não, só como que ia executar os testes? Isso já veio pronto? Então, se eu não me engano, acho que foi em abril que nós participamos, não é isso? E todos toda a definição dos testes, inclusive já havia sido concluído os testes de fase 1, então todo o delineamento, toda a definição do protocolo da condução desses testes já estavam sendo estabelecidos e no curso da pesquisa clínica. A nossa finalidade lá foi transcrever as informações ou do prontuário em papel ou do eletrônico para o entendimento, a compreensão do que estava ocorrendo naqueles pacientes que foram selecionados por a equipe competente. Eu vou tentar ser mais objetiva, então. Eu realmente estou tateando para não ser injusta com ninguém e não cometer nenhum equívoco. Se o senhor fosse a pessoa responsável por elaborar o protocolo, o senhor o elaboraria da forma como ele foi elaborado? Não, o primeiro teste que deveria ter sido realizado poderia ser o mesmo protocolo, mas a informação inicial para dar continuidade ao teste seria a determinação da concentração plasmática e o tempo de meia-vida desse composto na circulação, para que depois eu pudesse entender o comportamento no paciente oncológico. E o protocolo não estabelecia esse critério? Não. Isso seria através de uma farmacocinética. Farmacocinética. Os estudos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, onde a gente poderia avaliar a ação e a biodistribuição da droga ou do composto, eles não foram realizados no momento do início do teste da fase 1, que poderia contribuir para o entendimento da droga em relação à concentração, ou mesmo a forma da administração ou da posologia da droga naqueles pacientes que foram estudados. Pela ordem, deputada Marcelo, uma objeção aqui, uma intervenção. O senhor tem conhecimento que no dia 4 de abril deste ano, o ICESP encaminhou ao professor Gilberto Quieres uma carta com protocolo no dia 4 de abril, perguntando para ele qual seria a dosagem correta a ser ministrada aos pacientes no teste. E que no dia 11 de abril, ou seja, uma semana depois, por escrito e protocolado, o professor Gilberto respondeu dizendo que isso deveria ser determinado pelos testes de farmacocinética. O senhor tem conhecimento
dessa correspondência? Olha, eu não tive acesso a essas correspondências. Só que nós discutimos, nós como auditores, sobre a importância da determinação dos testes da concentração da fosfetanolamina na circulação, ou mesmo das vias de excreção desse fármaco, eu não tenho conhecimento. O que a gente teve foi uma discussão sobre a importância desse estudo para a continuidade das outras fases do teste. Isso sim. Eu sou leiga no assunto, como eu já disse. Eu não sou de formação científica, não sou médica, não sou nada química ou farmacêutica, nada disso. Eu sou da área jurídica. Mas eu percebo com muita clareza, eu não tenho dúvidas nenhuma em dizer que houve algo errado na condução desse processo. Por alguma razão, de alguma forma, esse processo foi mal encaminhado por alguém. Está evidente. Eu, como leiga, não teria dúvida nenhuma de dizer que houve alguma coisa equivocada no processo de experimento para saber se, de fato, toda essa análise, toda essa evolução do processo se daria a contento. Eu fico assim, me perguntando aonde é que o equívoco teria se dado efetivamente. O senhor conseguiria evidenciar isso para nós? É difícil a gente julgar, né? É o olhar de um leigo. Então, o ponto de partida é você ter a determinação da farmacocinética. Então, pressupõe-se que, se começou errado, terminaria errado. Óbvio. É a conclusão. Tá? Partindo do princípio que a justificativa teria sido que a população já havia consumido de forma pré-prescrita, né, ou pré-distribuída, né? Então, partiu-se daquelas informações. Embora a forma que foi descrita no delineamento experimental não seja a mesma que a população estava tomando. Então, não sou eu que vou julgar a forma pela qual ela deve ser administrada, porque os trabalhos que eu estudo, lá está, nós trabalhamos com uma forma ou intraperitoneal ou endovenoso. Então, ela vai para a circulação. Por que disso? Porque o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações mostrou que a circulação da droga, quando administrada numa concentração X, é muito rápida, ela sai logo da circulação, e por incrível que pareça, 12 horas após, ela aparece novamente na circulação. Então, aonde ela foi parar? Como ela foi parar? Em qual órgão-alvo que ela se concentrou, que ela se compartimentalizou, ou se ela foi excretada. Então, se o próprio Ministério já tinha dado indícios, né, pelos eméritos professores que fizeram parte desse estudo, porque o restante é mero coadjuvante, eu não ia falar coadjuvante, eu falei meros auxiliares, porque dentro do laboratório só sabe o quão é difícil você determinar um fosfolipídio na circulação quem o faz. Então, a grande dificuldade também do ICESP foi a escolha de um laboratório, de um centro de referência que possa determinar a concentração desses fosfolipídios. Não é fácil. Tá? Então, precisa também ter expertise. Então, como justificar? Você dá uma droga, ela some da circulação depois de 5 minutos, ou até menos. Aí, depois, ela aparece 12 horas após. Olha que incrível que pareça, nas mesmas concentrações que ela foi injetada na hora zero. Aí a justificativa é a síntese endógena. Mas a síntese endógena levaria à liberação da fosfetanolamina?
precisa ser perguntado por um farmacologista clínico que poderia justificar a reentrada na circulação e de como ela é liberada endogenamente. Eu até acredito que tenha, porque tem a síntese endógena, mas com outras finalidades, que é a internalização para a mitocôndria ou para o estresse oxidativo do retículo endoplasmático, que leva à síntese de outras moléculas, que são dependentes ou de ácidos graxos ou mesmo de outros elementos lipídicos, como a cardiolipina. Uma penúltima pergunta. Se o senhor fosse escolhido para ser o condutor dessa pesquisa e de toda essa avaliação desse medicamento e do processo todo, o senhor faria diferente? Eu estabeleceria primeiro, nos indivíduos sadios, qual é o comportamento farmacocinético desse composto. Nos indivíduos que têm câncer, nos diversos tipos e nos diversos estágios, os estadios do crescimento tumoral, então, tumores primários, lesões metastáticas, insuficiência renal. E não foi feito isso? Não, isso não foi estudado. Não foi feito. Tá. Se foi feito, não foi posteriormente avaliado ou dado ênfase nesse estudo do comportamento desse novo composto para o tratamento de câncer. Minha última pergunta. O senhor poderia mencionar os nomes dos pesquisadores que elaboraram esse protocolo? Olha, quem elaborou o protocolo, eu não sei quem foi que elaborou o protocolo, porque é um protocolo que estava... tem um xerox numa pasta. Quem elaborou, teoricamente, seria o diretor clínico responsável por essa pesquisa. Tá? Eu não tenho o nome. Quem foi, eu não sei. Eu, particularmente, porque nenhum documento da sala de auditoria ele pode ser copiado, ele pode ser fotografado ou enviado para outros meios de comunicação. Somente para esclarecer a nobre deputada Marcelinha, foi feito um convênio de cooperação entre a Secretaria de Estado da Saúde e o ICESP para efetuar as pesquisas. O condutor das pesquisas, o responsável, é claro, é o Dr. Paulo Hoff. E ele nomeou uma equipe do lado dele, de 2 ou 3 pessoas que nós temos os nomes, e já estão convocadas para comparecerem a esta CPI e dar os esclarecimentos. Apenas dentro do nosso plano de ataque nesta CPI, que foi aprovado inicialmente, que depois eu vou lhe mandar a cópia, que está preparado, nós estamos trazendo as pessoas externas que acompanharam internamente. Então, já veio a doutora Bernadette Kioff, que ela hoje está com problema de saúde, não pôde vir, hoje é do Ivanei, e temos outros nomes já convocados, porque convidado pode vir, mas não pode prestar esclarecimento dentro dos termos de confidencialidade que eles assinaram. Então, estamos convocando, temos várias pessoas convocadas, e, se Deus quiser, na próxima reunião, também já temos 2 pessoas convocadas que virão prestar esclarecimento. E aí nós vamos chegar exatamente naqueles que conduziram a pesquisa dentro da metodologia e que a formularam. Agora passaria a palavra, então, a nossa Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de só perguntar. Pela ordem, senhor presidente. Nós podemos pedir a cópia de todas essas documentações da auditoria? Eu acho que já lhe mandei. Eu já entreguei uma pasta para todos. Ah, tá. É porque elas Acho se que encontram deixei um no pouco seu apagadas. gabinete. Mas, em todo caso, Pela ordem, senhor presidente. pela ordem. Senhor presidente, cumprimentar rapidamente os nobres pares. Doutor, parabéns aí ter vindo explanar tantas coisas importantes, mas o excesso de comissões nessa casa acaba atrasando. Eu faço parte da CCJ, por isso que me atrasei um pouco, ainda não deu quórum, e agora estão nos chamando para a comissão de assuntos metropolitanos, senão não vai dar quórum, tá? Eu vou pedir a sua licença, mas com todo prazer vou
ouvir e pegar depois as explanações aí, que está sendo muito importante, eu estou vendo. Só para me desculpar aí, mas eu estou trabalhando bastante nessa casa aqui, e é um prazer receber a todos. Eu peço sua licença, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Márcio Camargo. Então, agora nós ouviremos a pergunta do deputado Gileno Gomes. Obrigado, senhor presidente. Aos deputados presentes, eu queria perguntar para o doutor Durvaney. Vi aqui que o senhor respondeu aí sobre os 21 pacientes. E para ser pesquisado dentro de 10 tipos de tumores. Esses 21 pacientes foram feito o teste com eles da forma que deveria mesmo, na linha que foi determinado aí pela auditoria, ou por quem quer que seja, com todos os 21? Não, o estudo ele foi, não vou falar que foi abortado, mas ele foi suspenso temporariamente, e pelo que eu soube numa divulgação de um congresso que foi realizado no Rio de Janeiro, eu acredito que, eu não sei se o número está correto ou não, foram só avaliados 74 pacientes. Tá? Então, dos 10 tipos de neoplasias que foram elencadas no estudo, algumas delas vários não contemplaram ao número esperado de 21 pacientes. Então, para a corte de hepatocarcinoma, acho que foram 6 pacientes, para melanoma 10, para pâncreas acho que foram mais 10. Então, existem uma série de lacunas para os 10 tipos de tumores que foram estudados. Há um déficit no número de pacientes. Eu vou pedir uma parte para o Gileninho, porque, deputado Gileno, se não me falha a memória, acho que o doutor Durvaney pode me corrigir, teve um tipo de câncer que só tinha um paciente. Se não me falha a memória, foi dito isso na última audiência aqui, do fígado, se não me falha a memória. Em relação ao número, como eu me ausentei um bom período das auditorias, né, porque é transcrição, você pega o prontuário e coloca o volume do tumor inicial, se tomou quimioterapia, se teve complicações, então eu não sei o número, eu sei que nem todas as cortes ou os tipos de tumores, eles foram concluídos com o número de 21 casos a serem analisados, total de 210 pacientes. Esses prontuários dos pacientes, quem definia de que forma? Lá no ICESP, assim, do ponto de vista de organização de pesquisa clínica, eles têm uma infraestrutura muito bem montada. Então, ou você tem o prontuário que é transcrito num sistema informatizado, ou você solicita todos os exames, todas as informações em papel, que sobe para o 12º andar, se eu não me engano. Então, você tem como acessar as informações que foram transcritas por escrito no prontuário ou no prontuário eletrônico. Quanto tempo o senhor trabalhou nessa pesquisa? Olha, acho que eu fui em quatro auditorias, né, nesse período, porque ela é extremamente desgastante. Você perde um tempo, primeiro para esperar o carrinho dos prontuários chegarem no 12º andar, e depois acessar o computador com os prontuários eletrônicos. Então, muitas vezes, nós ficamos checando as informações que estavam escritas e as informações que estavam disponíveis eletronicamente, no sentido de checagem, como se fosse uma confirmação das informações que o médico clínico transcreveu, os resultados das imagens e as informações que para nós eram pertinentes. Dentro desse tempo, dessa pesquisa, os pacientes que foram submetidos dentro da pesquisa, que estava tomando a fósforo, os pacientes comentavam se teve alguma melhora dentro desse tempo que... Eu nunca vi nenhum paciente no ICESP, nem no corredor e nem em qualquer localização da infraestrutura do ICESP. Nós, como auditores, não tivemos acesso a nenhum paciente fisicamente. O senhor fala pelo senhor ou por todos os auditores? Todos.
Os pacientes, no caso, seria que nem cabeça de bacalhau, invisível, então. É um sistema, ou é um prontuário eletrônico ou de papel. Esses são os pacientes. Isso fazia parte do protocolo? É a forma pela qual a pesquisa clínica é conduzida. Isso Isso é praxe? Auditores praxe, não mas participar? o que é importante na pesquisa clínica são as reuniões que ocorrem ao longo da pesquisa que são discutidos as informações que ao longo do estudo que podem levar às modificações no protocolo, que isso não ocorreram. Em nenhum momento nós tivemos qualquer reunião da apresentação dos dados que poderiam, olha, o paciente dessa corte respondeu dessa forma, o paciente da corte número 2 respondeu de uma outra forma. Nós não tivemos uma agregação das informações para que pudéssemos discutir a continuidade das fases subsequentes do estudo. E a lista dos pacientes existia? Só um minutinho, Juliano. Tinha nomes de pacientes? Vocês sabiam disso? Isso tem número de prontuário, foto, tem todas tá essas informações. Ok. É um sistema ele é um sistema rastreável do ponto de vista de boas práticas de pesquisa clínica. Todos esses dados da pesquisa dentro da auditoria, isso era documentado e aonde ficava arquivado? Todos esses dados são disponíveis no sistema eletrônico, que tem uma senha para acessá-lo, ou no prontuário de papel. Então, tem um serviço de armazenamento dessas informações. Dentro de andamento, de algumas discussões entre isso aí, tem... falaram alguma coisa de sumir algum desse documento, ou precisar ir num... Não, pelo menos nas auditorias que eu fui, nenhuma dessas informações assim díspares ocorreram. Ou se não tinha um prontuário, ou se tinha exame solicitado e que não tinha resultado, isso eu, pelo menos, em nenhum momento detectei. Dentro do tempo que o senhor esteve lá nos trabalhos, nessa pesquisa, nessa auditoria, em alguma discussão, algum momento teve algum representante de algum laboratório participando de alguma reunião? Não, nós nunca tivemos nenhuma reunião para discutir o andamento do protocolo, em nenhum momento. Entre o grupo clínico do hospital e os auditores. Nós nunca tivemos. Nós sempre recebemos tudo formatado, ou o protocolo, ou as informações extraídas desses protocolos. Nós nunca tivemos nenhuma autonomia de discutir as informações obtidas nesse estudo. Se elas eram favoráveis ou desfavoráveis, ou se elas contribuiriam de alguma forma para melhora da qualidade de vida desses pacientes. Que o mais importante para o paciente oncológico, muitas das vezes, é melhorar a qualidade de vida. Melhorar a qualidade de vida é tornar o indivíduo rígido e podê-lo inseri-lo novamente na sociedade. Obrigado. Ricardo, mais alguma questão? Sim. Eu, Rafael. Rafael? Eu estou ouvindo atentamente. Dr. Durvaney tem um trabalho maravilhoso, trabalho sério, pesquisando, interessado. A gente traça algumas comparações, né, e analisa alguns parâmetros baseado em outras coisas que aconteceram. Albert Sabin pesquisava 14, 15, 16 horas por dia. Jonas Salk também, eles queriam chegar a um resultado. Jonas Salk com o micróbio, vamos colocar dessa forma, morto, e Sabin com o micróbio atenuado, né? O vírus. Por quê? Porque eles queriam resultados. Alexander Fleming, quando estudou aquele fungo penicillium, ou penicillium, não sei como é que se fala melhor, ele também, fizeram até gozação com ele, porque achavam que era um absurdo, né? E a partir dali saiu a penicilina.
Se você analisar o trabalho de Santos Dumont, com aquelas coisas que ele criava lá para voar, era algo esquisito, né? Mas ele buscava um resultado, buscava o progresso. Então, em todo tipo de pesquisa, quando existe a busca do resultado, do progresso, entendeu? Aí nós podemos ter o resultado positivo. Agora, eu não sei, desde o começo, eu não senti boa vontade por parte de autoridades em se buscar um resultado. Não senti. Talvez se a iniciativa fosse de um laboratório que quisesse realmente uma patente importante lá na frente, aí eles gastariam milhões de dólares, né, para tentar, muda uma molécula, muda outra, aumenta a concentração, diminui. Mas aí a gente percebe o interesse, né, de alguns em se resolver um problema em favor da população, o interesse de outros em se ter um lucro gigantesco lá na frente. Mas no nosso caso, não sei, a distância, eu não senti essa busca do resultado. Desde antes de se falar no assunto, muita gente fala, não, isso não dá certo, não funciona. Eu falei aqui, o doutor Durvanei, eu falei aqui em outros encontros, eu fiquei recentemente mais de 2 meses de cadeira de rodas, porque eu tive um problema, estou com um problema ainda, de hérnia de disco. Aí, de repente, me apresentaram lá uma cápsula, um negocinho lá, que, isso é bom, é bom. Eu tomei, inclusive, eu consegui sair da cadeira de roda, mas depois um médico me alertou, olha, isso não tem, é um elemento desconhecido, pode ter efeito colateral gravíssimo, né? Pode ser até um anti-inflamatório muito poderoso aí, e que realmente dá um resultado, mas o perigo existe. Na fosfoetanolamina, pelo que eu acompanhei e que eu verifiquei, nenhum efeito grave aconteceu. O senhor colocou com muita seriedade, com muita propriedade, de que algum efeito colateral sempre existe, né? Até se o cara tomar muita água, ele pode ter, né? Beber muita cerveja, né? Vinho, tem o problema. Até a alimentação, se ele come muito, ele vai ter vários problemas. Mas da fósforo, se houve problema, foi pequeno, insignificante. Agora, falta de vontade, eu percebi. Com a própria proibição do uso da fósforo, não tem efeito colateral. Mas vamos proibir. Vamos proibir. Uai. De repente, a minha esposa faz um negócio, bate couve, bate com gengibre, eu tomei hoje isso daí, né? Isso é bom. Aí tem gente que fala o gengibre, muito ele ativa, não sei o quê, não é bom. Então, vamos proibir o gengibre, né? Vamos proibir muitas coisas, né? Proibir tudo, no fim, vamos proibir tudo. Proibir o uso da fósforo naquele momento, pareceu-me, né? Ou pareceu a mim, para mim, talvez um outro interesse. É o medo de que o negócio pudesse dar certo. Não sei se existe esse medo. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo desse medo. Eu não sei se o doutor Durvanei também pode. Eu sei que ele tem uma responsabilidade maior do que a minha, porque eu falo como político, como um agente político. Ele, como uma pessoa voltada para a ciência, a preocupação realmente é não ultrapassar limites. Eu não tenho tanta essa preocupação. Então eu coloco. Eu tenho medo do medo dos outros, o medo que eles têm de que possa dar certo, né? Agora, como todas as pesquisas evoluíram através de testes, evoluíram através do exercício da vontade de se buscar resultado, eu não sei, sinceramente, sou cético nesse assunto aí. Não sei se realmente está sendo bem encaminhado ou se realmente eles querem resultados, né? Ou que tipo de resultado? Eu não sei se eu me fiz entender,
mas é a minha preocupação, viu, doutor Durvanei? Gostaria de saber a sua opinião, se realmente o senhor acha que eles querem resultado e que tipo de resultado eles querem. Deputado Rafael, né? Eu quero só colocar uns pontos na história dos fosfolipídios. Primeiro, o metabolismo como um todo, ele é alterado nas células tumorais. Tá? Então, obviamente, existem alterações no metabolismo de carboidrato, no metabolismo lipídico, das proteínas. Então, toda a cascata dos eventos metabólicos que a célula tumoral tem, ela pode estar alterada. E essas alterações, elas são produto de alterações também genéticas, porque todas as enzimas relacionadas ao metabolismo podem ser alvos de mutações. Tá ok? Então, se elas são mutadas e eu tenho modificações quantitativas, obviamente, a qualidade e a quantidade da resposta vai variar conforme o tipo de tumor e ela é uma resposta individual. Então, cada indivíduo tem um comportamento para aquela droga. Cada tumor com aquele perfil que apresentam marcadores específicos, que apresentam alterações genotípicas importantes. Cada um tem um comportamento biológico. Ou cresce mais rápido, ou metastatiza, ou cresce menos rápido, ou não metastatiza. Então, cada um tem um perfil de mutações que são produtos de várias alterações metabólicas, dos genes que controlam a proliferação celular, dos genes do reparo celular, que podem ser herdados, que aparecem espontaneamente. Essa é a teoria da gênese da célula tumoral. Vários mecanismos, em conjunto, levam à transformação celular. Então, quando a fosfetanolamina ela foi introduzida para a pesquisa clínica, a minha pergunta, eu não vou responder a sua pergunta, eu vou fazer uma pergunta a mim mesmo. Será que os critérios de avaliação seriam os mesmos preconizados para aqueles tratamentos que têm uma toxicidade elevada e um elevado número de efeitos colaterais? Que muitas vezes estes sim são os causadores de imunossupressão ou de outras alterações que levam ao crescimento, ao aparecimento de outros tumores? Será que eu não poderia estabelecer outros critérios na pesquisa clínica que poderiam contribuir para o entendimento do composto num indivíduo que tem câncer, no seu metabolismo, e contribuiria para a compreensão desse fosfolipídio na circulação? Então, a minha pergunta é, será que o desenho que foi da pesquisa clínica desenvolvido traria, sim, as informações necessárias para a compreensão desse fosfolipídio? Eu quero colocar uma coisa importante para vocês. O tratamento com fosfolipídio já existe há muitos anos na Europa, nos Estados Unidos, e no Brasil também foi liberado um composto que é um fosfolipídio para tratamento de leishmaniose canina desde setembro de 2016. Então, já existe, sim, outros fosfolipídios que são usados na clínica. Não é na clínica humana, mas é na clínica veterinária. Tá, ok? E já, sim, existem outros compostos derivados sintéticos dos alquilfosfolipídios que têm grande potencial de controlar o crescimento, a progressão da doença e a remissão de tumores estabelecidos que só receberam fosfolipídio, de tumores que foram tratados com radioterapia, adjuvância com fosfolipídio, de tumores que foram tratados com quimioterapia mais fosfolipídios e associação quimio-rádio e fosfolipídio. Existe, sim, vários estudos que foram publicados desde 2016 e muitos em 2017, que mostram a contribuição da introdução de fosfolipídios no tratamento monoterápico ou politerapêutico no crescimento do tumor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ricardo Madalena. Tenho mais algumas poucas perguntas, mas gostaria que o doutor Durvanei esclarecesse para mim.
A pílula usada nos testes não teve uma avaliação pelos auditores de sua equipe? O senhor sabe se teve ou não avaliação? Olha, nós nunca vimos nenhuma cápsula. Nós não vimos nem o paciente, nem a cápsula. E pelo que nós sabemos aqui, foi solicitado pelo menos uma cápsula para poder fazer o teste para comprovar se realmente os pacientes estavam tomando fosfoetalonamina. Na sua opinião, o senhor não acha que uma auditoria teria que ter pelo menos uma pílula para fazer os testes? Olha, eu me pergunto qual a função dos auditores na fosfetalonamina. Então, pedir, a gente solicita. Agora, obter o material, até o momento nós não obtivemos. Nós solicitamos, mas ele não foi encaminhado. Pode ter sido até respondido, eu não sei se isso foi respondido, mas o produto encaminhado ao laboratório não foi realizado. E solicitado foi? Solicitado foi. Muito estranho. Muito. Os ácidos graxos, o senhor acha que eles são importantes ser ingeridos no tratamento da fosfetalonamina? Olha, nos modelos, eu vou responder nos modelos experimentais que eu estudo. Eu não introduzo nenhum ácido graxo, porque a droga é administrada na circulação. Então, se há dependência da absorção da droga por ácidos graxos, nesse modelo eu não consigo avaliar. Porém, a literatura mostra a importância de vários ácidos graxos, principalmente os eucosanoides, na modulação da resposta inflamatória e ou mesmo o EH no controle da proliferação e crescimento de vários tipos de tumores. Então, supostamente, a introdução de ácido graxo com a fosfenamina contribuiria, sim, para uma somatória dos efeitos antiproliferativos. E o senhor acha... Então, deixa eu só te cortar, pois não, por favor. Então, o estudo farmacocinético, se bem desenhado, poderia, sim, contribuir. Pacientes ou indivíduos sadios, na ausência ou na presença de um ácido graxo ou de uma mistura de ácidos graxos, se poderia facilitar a absorção e o tempo de retenção da droga na circulação. Como isso não foi feito, eu não posso responder e nós não temos condições da forma que o estudo está sendo conduzido e foi conduzido, de responder se a importância do ácido graxo contribuiria para esses pacientes, em particular, da melhora da qualidade de vida ou da redução do tumor ou da progressão da doença. O estudo farmacocinético poderia, sim, trazer essa informação. O senhor, como cientista, o senhor tem conhecimento que outros países estão pesquisando a fosfoetalonamina? Olha, eu pensei hoje em trazer uma informação de um site de busca de artigos científicos, que é a PubMed. Infelizmente, eu não tive tempo de fazer, porque eu tive um outro compromisso no laboratório pela manhã. Mas existem, sim, vários centros formulando fosfolipídios para carrear drogas, para usar em imunodiagnósticos, para acoplar tratamentos radioterápicos e bombardeamento com esses lipídios, principalmente em tumores do sistema nervoso central. Então, existem não só pesquisadores, como outras indústrias farmacêuticas relacionadas ao diagnóstico oncológico, associando fosfolipídios como carreadores e que depois são bombardeados por bombas, por sistemas de radioterapia que associam ao diagnóstico ao tratamento. Então, o indivíduo vai passar por uma máquina, ele vai ser bombardeado, ele vai ser ativado, usa-se o diagnóstico, ao mesmo tempo o paciente é tratado. O senhor viu progresso nas suas pesquisas com a substância fosfoetalonamina em camundongos? Olha, a gente tem numerosos resultados positivos e muito promissores. Primeiro, nós desenvolvemos uma outra formulação, que é uma formulação lipossomal. Então, da mesma forma que os pesquisadores internacionais desenvolvem moléculas, nós também temos a expertise de desenvolver essas moléculas. Então, carrear a droga do ponto de vista de aumentar a sua especificidade,
distribuí-la para um órgão específico, mantê-la retida no órgão por um maior tempo, isso nós já estamos fazendo, e nós sabemos que a apresentação da droga por um outro veículo, né, veiculada com um lipossoma, que é um carreador também composto por gordura, retém a droga de 14 a 16 dias no tumor, isso experimentalmente. Então, o indivíduo não precisaria tomar diariamente, a posologia poderia ser modificada pela uma apresentação da via de acesso dessa droga. Então, ela poderia ser mais efetiva, em menor concentração, por um tempo muito maior, porque se manteria viável na circulação. A última pergunta, senhor presidente, que eu vou dirigir ao Dr. Durvaney. O senhor, como imunologista, por que diz que há muito que se estudar ainda sobre a fosfetalonamina? Olha, eu fiz o meu mestrado e doutorado na imuno, mas eu trabalho atualmente mais com os controles da proliferação tumoral e metastatização. O meu foco agora são controles da proliferação e metastatização. O que eu quero estudar é qual o perfil metabólico que um paciente de câncer de mama tem, que tem marcadores hormonais positivos daqueles que têm marcadores hormonais negativos. Nós sabemos hoje, para a resposta no laboratório in vitro, não no modelo animal, mas no modelo in vitro, que tumores que são positivos para os receptores hormonais, daqueles que são triplo negativos, têm respostas diferentes à fosfetanolamina. Leucemias que têm um gene de resistência a múltiplas drogas, o MDR positivo, então, ela não responderia à quimioterapia, respondem à fosfetanolamina. Então, essas informações associadas ou pareadas a uma pesquisa clínica poderiam contribuir, não só para os meus estudos, mas para os pacientes que precisam desse composto numa tentativa ou para melhorar, ou para controlar o crescimento desse tumor, ou para melhorar as condições de vida desse paciente. Então, o que a pesquisa básica precisa é a interface da pesquisa clínica. Então, se eu não consigo vencer nenhuma barreira, eu vou estar estagnado sempre no laboratório. Faço, publico, e assim é um ciclo vicioso. Então, se ninguém é um termo muito genérico, né? Se o grupo clínico não faz essa interface de discussão dos resultados, nós não vamos chegar a nenhum denominador comum. Bom, de minha parte, senhor presidente, eu agradeço o comparecimento do Dr. Durvaney e continuo na mesma linha. Nós vamos apurar com responsabilidade, imparcialidade, e quem tiver que responder por ter cometido crime, nós vamos apontar no final do nosso relatório. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, eu vou ter que me retirar também. A minha primeira participação na CPI, eu fui nomeada agora, e, como já disse, não entendo muito da questão científica, mas entendo um pouquinho da vida, e me parece que foi muito acertada a implantação dessa CPI aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque que há algo estranho nesse processo todo, ninguém tem a dúvida, né? E a gente vive, infelizmente, num país onde o nacionalismo foi embora, né? Onde os interesses maiores eles estão sendo descartados. E eu não tenho dúvida nenhuma quando a gente vê que o nosso maior cientista, o general Otton, foi condenado a 43 anos porque desenvolvia pesquisas científicas, sem nenhuma explicação mais plausível, de que, de repente, presidente, nós estejamos também diante de alguém tentando roubar essa... talvez o termo roubar seja um pouco forte, mas eu não encontro outro no momento, então vai esse mesmo. De tirar o protagonismo dessa pesquisa, desse desenvolvimento científico, e a gente sabe da força da indústria farmacêutica internacional. Então, eu acho que parabéns aí a Vossa Excelência e a todos aqueles que
assinaram aí para que a gente pudesse conversar um pouco sobre esse assunto, tenho claro para mim que a gente vai chegar em algum lugar. Entendeu? Foi o primeiro dia que eu participo, mas eu estou sentindo que tem luz no fundo do túnel, e essa luz pode não ser muito agradável para algumas pessoas, mas conte conosco, Obrigado. porque acho que nós temos que investigar mesmo. Esse é o nosso papel aqui na Assembleia Legislativa. Parabéns. Eu queria somente agradecer a sua presença e contar com você, deputada Márcia Lier, nas próximas reuniões possíveis, né? Principalmente a sua profissão é advogada. E nós fomos criticados que este assunto é um assunto para ser discutido na pesquisa, na ciência, na universidade e não na Assembleia. E esta Assembleia, que foi essa CPI que instaurada a pedido do deputado Rafael Silva, ela visa exatamente apurar as questões jurídicas envolvidas nessa pesquisa, não as técnicas, né? É aí que nós caminhamos. Eu queria também agradecer a sua presença. Se você quiser se retirar, nós já estamos no fim. Mas eu queria aproveitar a sua presença aqui, doutor Durvaney, e fazer algumas perguntas assim um pouco complementares, né? Eu ouvi dizer falar de que, em geral, as nossas células no corpo humano, 70% é água e 30%, mais ou menos, sais minerais. E, no espaço máximo de um ano, todas as nossas células se renovam, né? E essa renovação, com exceção dos neurônios, todo o nosso corpo, através da evaporação da água, ele se renova. Então, esse mecanismo de reprodução celular é feito através do ácido desoxirribonucleônico, onde uma célula se recompõe fazendo outra e morrendo uma para nascer a outra, num sistema de xerox. Uma hora qualquer, esse xerox sofre uma falha e ela passa a se reproduzir mais rapidamente. Eu vi nos Estados Unidos uma discussão, há mais de 30 anos, no sentido de um cientista dizer o seguinte, que no instante que a célula vai se reproduzir, submetida a um efeito de radiação solar, ou raio-x, ou cósmico, ela sofre essa mutação, daí originando o câncer, né? Então, uma das maneiras, agora, a gente já expandiu muito, dizendo que a alimentação, o agrotóxico, tudo isso influi na reprodução celular e na doença. E também o nosso estilo de vida hoje, gerando estresse, até o psicológico, na autopunição, às vezes as pessoas se contraem. Muito bom. Isso tudo leva no seguinte, que a minha pergunta, todas as células, em geral, são aeróbicas, ou seja, elas transpiram, eliminam água. E a célula doente, a célula cancerígena, ela é anaeróbica. Exatamente, então, a função da fosfetanolamina no organismo é marcar a célula doente e, de uma certa maneira, destruí-la. Bate essa informação? Olha, eu não... Isso aqui já faz parte de instrução de leigos. Eu vou fazer só uma pequena explicação do que dessas informações entre anaeróbicas e aeróbicas. Então, olha, você disse muito bem, né? Então, a célula ela tem vários componentes, a água é um dos principais, no neurônio, né, na massa cerebral, são os fosfolipídios, 83,7% é massa lipídica, o restante são proteínas e outros elementos essenciais. Então, tem uma diferença entre o tipo celular e a necessidade que a célula tem metabolicamente. Então, a célula prolifera, ela tem um ritmo de crescimento e morte, isso é chamado de ciclo celular. Então,
Toda vez que a célula vai induzir a proliferação, eu tenho uma maquinaria que controla essa proliferação e, ao mesmo tempo, checa essa proliferação para que a célula progrida ou não para a divisão celular e para a multiplicação celular. Então, é muito simplista, né? Porque existem numerosas proteínas e vias de sinalização que controlam e que fazem essa checagem da progressão do ciclo de vida ou do ciclo de proliferação que essa célula tem. Então, no tumor, o que acontece com o tumor? A célula tumoral ela cresce independentemente dos controles desse ciclo celular. Então, ela vai crescendo, 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 de forma incontrolada. Tá, ok? Nesse crescimento, ela se habilitou em ter duas estratégias importantes. Então, ela cresce muito rápido e ela faz células das mais diferentes formas, com mutações maiores, com mutações menores, ou alterações maiores, alterações menores. Então, o tumor ele é heterogêneo, é uma massa celular heterogênea. Então, as células que estão mais na periferia recebem um aporte vascular. As células mais centrais recebem menos aporte vascular. Então, o conceito anaeróbico e aeróbico é em relação ao suplemento de oxigênio. Então, elas estão em hipóxia ou em normóxia. Ou elas recebem quantidade de oxigênio necessários em níveis normais, ou ela tem uma supressão menor que induzem a célula a crescer mais rapidamente. Então, ela usa vias metabólicas em restrições ao oxigênio ou em condições não restritivas de oxigênio. Não é que é uma célula aeróbica e anaeróbica. A anaerobiose e a aerobiose é do metabolismo bacteriano ou fúngico e não existe para a célula de eucarioto. Tá? É um metabolismo restritivo à tensão de oxigênio dado pelo suprimento da rede vascular. Então, como o tumor ele cresce, ele também induz o que nós chamamos de aporte vascular, neoangiogênese. Ele faz vasos neoformados anômalos, aonde o sangue invade o tecido na parte periférica. Na parte central sempre há uma relação de tensão de oxigênio menor. Ele é hipóxico em relação à área periférica. E essa área onde tem a tensão de oxigênio menor, muitas vezes a célula morre por um processo contrário à apoptose, chamada de necrose. Então, tem tumores que têm maiores ou menores áreas de necrose, que estão relacionados com fatores prognósticos de melhor ou de pior qualidade para aquele tipo de tumor em particular. Isso é muito utilizado como fator prognóstico os tumores do sistema nervoso central. Muito obrigado. Bom, é um ditado que diz que quando o mestre fala, o discípulo se cala. Bom, acho que nós só interpretações, né? Queremos agradecer a sua presença. Que agradeço. Seu depoimento para nós foi muito esclarecedor. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Gireno. Queria registrar aqui a presença do vereador e presidente da Câmara de Leme, o Ricardinho. Parabéns aí, a gente sabe que ele vem todas as reuniões ele está presente aí, é uma pessoa que defende, parabéns pelo trabalho aí. E de todos presentes. Eu queria falar uma coisa, senhor presidente. Doutor Durvanei, a gente vai conversando no pouco tempo dessa CPI, que é uma CPI muito importante, parabenizar aqui o deputado Rafael Silva por ter proposto essa CPI, essa comissão, e dizer que a gente vai ouvindo e vai percebendo uma questão que preocupa. Só quem tem câncer hoje sabe a dificuldade que está passando de um tratamento, de uma
quimioterapia, uma radioterapia e vários tratamentos. Teve uma audiência aqui na casa, algum tempo atrás, e a gente vê, para tratar dessa questão da fósforo, e a gente vê as pessoas que têm câncer, que vieram aqui de várias partes do Brasil, e a gente vê a ansiedade de ver essa pesquisa avançar para realmente, pessoal, a procura da fósforo para tomar, para realmente, pelo que vem comentando na mídia do país, e a ansiedade das pessoas ver essa pesquisa dar andamento para realmente... E algumas pessoas que tomaram a fósforo diz que sentiram melhor. Então, na realidade, a gente percebe, dentro do decorrer, não só o senhor, doutor, como outras pessoas que vieram aqui, doutor Gilberto, né? E a gente vê que o negócio realmente parece que tem, assim, uma má vontade de algumas questões para que essa pesquisa pode andar. E tendo em vista que teve pessoas que falou que gastou 600 e poucos mil até agora nessa pesquisa. De outro lado, a gente vê que gastou 40 milhões. Então, na realidade, a gente vai vendo que dentro do andamento parece que tem algumas pessoas que não têm interesse nenhum. A gente ainda não sabe quem, né? Mas vamos trabalhar com responsabilidade para que a gente possa descobrir, saber realmente quanto foi gasto e se teve alguma improbidade aí dentro desse andamento aí. Mas o tempo vai dizer, ainda tem muitas pessoas ainda para ouvir aqui na CPI. Está programado. Mas parabéns, presidente, parabéns, doutor. Nós temos Ricardo, já convocado... Madalena e o Rafael. Obrigado. Nós já temos convocado mais 2 depoimentos na próxima semana e fica marcado, então, semana que vem, quarta-feira, 14h30, nós já teremos já o depoimento de mais 2... Quem que são? Você tá Eu gostaria de ouvir, senhor presidente, se o senhor permite, as pessoas... Liga para o Lacerda que ele sabe. Eu gostaria de que fosse convocado as pessoas que fizeram aquele ofício e mandou para todos os deputados criticando a postura de termos realizados essa CPI. Então, eu gostaria de ouvir aqueles 3 cientistas, acho que não são cientistas físicos, né, que assinaram, e acredito eu que nem leram o que assinaram, na minha opinião. Eu saio hoje daqui mais temerário ainda. Só isso, presidente. Depois eu informo corretamente os 2 da semana que vem, e nós também já são 2 dos pesquisadores do ICESP, que trabalharam na análise, estão convocados. Eu só não tenho aqui o nome deles, mas na convocação que vai ser divulgado, vai ser dado. E também aqui eu estou anotando, nós vamos convidar o médico, o professor do Instituto, como é que chama? Nós vamos convidar 2 pessoas aqui, ó, a doutora Regina da Silva Monteiro e o doutor Guilherme Aires Rossini, que também participaram, mas vão ser convocados, né? Então, na próxima reunião que nós vamos ouvir os 2 outros depoentes, nós vamos já aprovar os requerimentos de convocação dos 2 e também nós vamos convidar vários cientistas, pesquisadores que acompanham esse tipo de protocolo junto à Anvisa, junto ao Ministério da Saúde, exatamente para que eles apontem as irregularidades que nós temos. E também vamos aprovar aqui um requerimento convidando, então, o doutor Sérgio Simão, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e que já teceu seus comentários sobre o assunto, que ele pode conhecer oncologia, mas desconhece rotina de CPI, de Assembleia, e
nós vamos convidá-lo para que ele então venha fazer seu depoimento também. Tenho a impressão que nós vamos trabalhar bastante, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Tá bom? Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão de hoje. Obrigado. Na próxima?